Vamos começar a falar sobre semântica, denotação e conotação, ok? Que é a denotação e conotação? É o sentido literal, sentido do dicionário, ou o sentido figurado? Qual você acha que é o sentido do dicionário? É o que é a denotação, ok? Simples, desta forma. Então acabou a teoria, exercício. Primeira questão. As expressões tomar isso ao pé da letra. Pé da letra, letra tem pé? Não, sentido figurado. Então esse aqui é o sentido conotativo. Colcha de retalhos. Aqui vamos ver. É verdade que o mundo continua a ser uma colcha de retalhos. Também está o que? No sentido conotativo. São exemplos de função conotativa da linguagem. Questão errada. Veja, para diplomata 2018, recentemente, ok? Então, 2018 diplomata. O diplomata ele costuma cobrar o que? O que há de mais alto nível no que tange aí a língua portuguesa. 2. Os adjetivos pífio, encharcado e a expressão exaustão literária, exaustão literária, a forma literária tem exaustão? Não. Que mais? Encharcado da rotina. Rotina tem alagamento? Não. Publicou em 1832 o pífio volume, certo? Pífio, o pífio ele está no sentido literal. Insignificante, por exemplo, está no sentido insignificante? Tá. Então, só o que está no sentido literal, ou seja, no sentido denotativo, está o pífio, mas ele está falando que são empregados todos, inclusive o pífio, no sentido conotativo. O pífio não está, por isso está errada a questão. 3. A palavra coloquialismo é tomada em seu sentido denotativo e usada como sinônimo da expressão latina sermo cotidianos. Então vamos lá. É óbvio que a língua popular brasileira tinha de diferenciar-se inelutavelmente da de Portugal e, com o ocorrer dos tempos, desenvolver um coloquialismo ou sermo cotidiano seu. Então tá sendo utilizado de forma sinônima, ok? O coloquialismo ele está assim no sentido do dicionário? Sim ou não? Sim. O coloquialismo no sentido do dicionário fala sobre uma linguagem coloquial, uma linguagem além da coloquial é o que? Uma linguagem informal. Então a questão está correta. Questão 4. O vocábulo miragem foi empregado no texto em sentido figurado. Vamos ver? É bem característico para citar um exemplo que ocorre com a miragem da alfabetização. A alfabetização tem miragem? Não. Então está no sentido figurado. Está a questão correta. Questão 5. No período cronista é isso. Esse isso está até estranho, né? Porque se refere a algo passado. Mas não é isso que é o cerne da questão. Fica pregando lá em cima de sua coluna no jornal. Fica o quê? Pregando. Então o verbo pregar foi empregado no sentido figurado. Então veja, o cronista é isso, fica pregando
lá em cima de sua coluna no jornal, por isso há uma certa confusão entre colunista e cronista. Perfeito. O que é pregar? Verbo pregar no sentido literal é o que? Está falando sobre o que? Está falando sobre pregar é no sentido de evangelizar, ok? Então o pregador, o evangelista, então é no sentido de evangelizar, perfeito? Esse aqui é o sentido literal, ok? Tem também o verbo pregar, de pregar na parede, também tem, ok? Mas o sentido literal é o que? Evangelizar, anunciar, propagar, proclamar uma fé, ok? Isso tudo o que? De forma verbal. O que significa isso? Se for de forma escrita, ele não vai estar aí no sentido de apregoar, certo? Ou pregar o evangelho. Então deve ser no sentido verbal. Aqui embaixo ele está falando sobre algo que é uma coluna de jornal. Uma coluna de jornal escrito, então está no sentido figurado, nesse caso aí, porque está no sentido, porque não está no sentido denotativo, porque o denotativo é evangelizar, equivale a evangelizar, e está no sentido verbal, aqui sentido conotativo, certo? Conotativo. Porque é conotativo, está escrito, não está falado, não está verbalizado. Beleza, povo? Terminamos então a nossa bateria e vamos para a próxima. Um abraço e até breve.